conquistas e dificuldades na vida de pessoas com deficiência visual. Entenda como incentivos culturais ajudam na execução de projetos. Ingressar no mercado de trabalho, um desafio para pessoas com deficiência. Vamos conhecer um dos projetos que busca arborizar Ribeirão Preto. Derivados da cannabis para uso medicinal ainda gera debates. E na entrevista de estúdio de hoje, o assunto é a realidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Lente Aberta está no ar. O Lente Aberta de hoje abre falando sobre acessibilidade e inclusão e preparamos duas reportagens sobre o assunto. A ausência de medidas inclusivas e preconceito, infelizmente, ainda fazem parte da vida de milhares de brasileiros com deficiências físicas. Os desafios para superar essas barreiras no mercado de trabalho e a rotina dessas pessoas você confere agora na reportagem de Cadu Tassinari. Aos 16 anos de idade, Juveline precisou amputar uma perna por causa de um câncer. Depois disso, ela buscou se adaptar e buscar uma qualificação. Hoje ela é recepcionista em uma academia e faz o curso de Educação Física. O mais difícil é a gente ter pessoas qualificadas, a pessoa com deficiência física ser qualificada para a vaga, porque as empresas elas demandam bastante vaga, mas nem sempre assim, as pessoas estão ali qualificadas para fazer o trabalho. Segundo o IBGE, existem cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência no país, mas apenas 545 mil consegue se inserir no mercado de trabalho. Com um baixo número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, menos de 1% de todo o PCD no território nacional, foi criada, em 1991, a Lei de Cotas para com pessoas de deficiência ingressarem no mercado de trabalho. Para esse professor universitário e advogado trabalhista, a Lei de Cotas que completou, em 2024, 33 anos de criação, foi um passo importante para a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu acredito que é uma lei que tem uma finalidade social importante, até porque nós estamos em um momento em que ações afirmativas não devam ser apenas ações afirmativas que partam do Estado, como, por exemplo, o ingresso, ou um percentual para ingresso em concursos públicos, mas também haja a possibilidade dessa lei, no caso das cotas do PCD aplicáveis às empresas dentro de uma variação de percentual, ela é positiva para que a gente tenha uma maior inclusão e uma maior diversidade no mercado de trabalho. A Lei de Cotas PCD estipula que empresas com mais de 100 funcionários precisam que 2 a 5% das vagas sejam preenchidas por pessoas com deficiência. Para o especialista, a Justiça do Trabalho busca garantir esses direitos. A Justiça do Trabalho ela tem um posicionamento firme no sentido de garantir a efetividade dos percentuais. Tanto é que se a empresa mandar embora um empregado e não ter, com essa demissão, o preenchimento integral das cotas, há o reconhecimento daquilo que nós chamamos de garantia de emprego inversa. Ou seja, o empregado pode ir à Justiça do Trabalho e pleitear a reintegração no emprego. A lei foi um avanço. A Juveline diz que é preciso valorizar a pessoa com deficiência e questiona que muitas empresas só contratam para cumprir a lei, sem a preocupação de capacitar ou abrir espaço para o desenvolvimento desse funcionário. Se a empresa quisesse realmente contratar a pessoa deficiente para crescer, querer se importar com a causa, eu acho que muita coisa era diferente em relação à motivação, em relação a colocar a pessoa, hoje você começou no setor tal. Você vai para o setor B, para o setor C, e aí você cresce na empresa. Muitas vezes você vê sempre aquela pessoa com deficiência, naquele mesmo cargo, sempre ali, deixa ali quietinha, não mexe com ela, deixa ela desse jeito que está. Não tem essa preocupação que nenhum outro funcionário que não tenha deficiência consiga se destacar. Ainda falando sobre as dificuldades vivenciadas por pessoas com deficiência, dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que cerca de 17% das 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual possuem empregos formais no Brasil. Mas os desafios não se limitam ao ambiente de trabalho. A reportagem é de Thiago Cotrim.
Aos 3 anos de idade, João foi perdendo a visão por conta de uma catarata, uma doença que é da família dele. Aí eu fiz uma cirurgia, né, que é uma cirurgia, acho que chama intraocular, que você coloca uma lente dentro do seu olho, que ela estabiliza a catarata. Então, tipo, da catarata, eu fiz a cirurgia, aí eu enxergava bem pouquinho, menos, acho que tipo uns 30%, vamos falar assim, e ela foi aumentando gradativamente tipo, ao passar dos anos. João trabalha na mesma universidade em que estuda e diz que o uso de ferramentas na internet ajudam muito. Às vezes alguns documentos eu tenho um pouquinho de dificuldade, aí eu realmente tipo, tento usar a ferramenta do celular também para ampliar um pouco e ver o que está acontecendo ali, para mim resolver aquele problema. Júlia, irmã do João, também tem o mesmo problema de perda da visão e diz que a maior dificuldade que enfrenta é, na verdade, o preconceito. Tenho 5% da visão no olho direito, que se remete a vulto, mais ou menos. E acho que as maiores dificuldades que eu enfrento são relacionadas à acessibilidade atitudinal, né? A atitude, a ação das pessoas, como as pessoas me tratam, como as pessoas acham que deveriam me tratar. Segundo o IBGE, existem cerca de 6,5 milhões de deficientes visuais espalhados pelo Brasil. Dentre esse total, 500 mil são cegos e outros 6 milhões apresentam algum tipo de deficiência ligados à visão. Apesar de alguns avanços notórios em ambientes públicos, por exemplo, questões de acessibilidade e inclusão ainda são um grande desafio para essa população. A Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, também conhecida pela sigla ADVIRP, atende mais de 250 pessoas com deficiência visual em cerca de 40 municípios. O objetivo é promover a autonomia. Tamires trabalha na associação e diz que as principais barreiras a serem enfrentadas, além da inclusão, é o medo e a insegurança. Para além das orientações de mobilidade, de acesso, né, que são as adaptações que a gente vê no espaço físico, arquitetônicas, piso tátil. Na área da terapia ocupacional, a gente trabalha com ocupação humana. Então, desde atividades básicas no dia a dia, como higiene, alimentação, até as instrumentais, que é o gerenciamento financeiro, manutenção da saúde. Então, mediante a avaliação, nós vamos atuar nesses âmbitos da ocupação humana. Júlia conta que ela e o irmão ficaram na ADVIRP por quase 10 anos e que eles aprenderam muito lá. Para ela, instituições dessa natureza são muito importantes. E lá a gente aprendeu tudo. A gente tinha aula de informática, a gente tinha reforço. E se a gente é o que é hoje, é por conta de instituições como a ADVIRP, né? A ADVIRP nos deu independência, autonomia, nos deu acesso à escola, à faculdade e ao trabalho também. Mas também tem um papel para além disso, né? Tem um papel social muito importante na nossa comunidade, tem um centro de referência. Então, é via de mão dupla, além do acesso à ADVIRP, eu entendo como ponte mesmo. Júlia é privilegiada, porque desde 2022 conta com o auxílio de Liz, um cão-guia, que é um entre os cerca de 200 em atividades no país. Segundo ela, é um presente, como ganhar na loteria. Mas desde que ela chegou, ela mudou tudo completamente. Na questão de eu conseguir andar sozinha nos lugares, mas na questão também de inclusão na sociedade. Então ela me abre portas, me coloca pessoas novas na minha vida por conta dela, sabe? Então, todo dia eu aprendo com ela. Como você disse, a nossa conexão ela é muito forte. É como de um casamento mesmo, sabe? Para ela vir para mim e eu ir com ela, a gente precisa ter uma compatibilidade muito grande. Então, ela vem transformando assim a minha vida. No próximo bloco, você vai ver como um projeto de arborização busca mudar a realidade do clima de Ribeirão Preto. E vai ver também como leis podem ajudar a manter projetos culturais. O Lente Aberta volta daqui a pouco, não saia daí. Em novembro de 2024, durante reunião com líderes das principais economias do mundo no G20, realizado no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que países desenvolvidos adiantem em até 10 anos as metas de neutralidades climáticas atualmente previstas para 2050, como medida de combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. O presidente brasileiro afirmou que a maior parte da redução das emissões brasileiras resultará da queda no desmatamento, que diminuiu 45% nos últimos 2 anos. Lula ainda pediu para que o mundo reconheça o papel desempenhado pelas florestas e que valorize a contribuição dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Apesar disso, pontuou que iniciativas de conservação serão inválidas se a comunidade internacional não se unir.
Em Ribeirão Preto, segundo dados do Inventário Arbóreo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a cidade possui um déficit de 50% em áreas verdes. Apenas 12,7% do perímetro urbano é recoberto por vegetação. Eu fui para as ruas para mostrar essa situação e conhecer de perto um projeto que busca mudar essa realidade. Andando pelas ruas é possível ver. A selva aqui é de pedras, um espaço que poderia ser muito melhor aproveitado. A falta de uma cobertura vegetal sempre foi um problema em Ribeirão Preto, e a população é a que mais sofre com isso. Ribeirão é uma cidade muito quente. Faltam muitas árvores, poderia as praças ser muito mais arborizadas. A gente precisa de muita árvore aqui para melhorar o clima, a absorção de água do solo, o nosso bem-estar. Isso ia contribuir cada vez mais para um clima mais ameno do que essa Ribeirão pegando fogo, praticamente. A Prefeitura prevê arrecadar, até o final de 2024, 4,87 bilhões de reais. Nenhum real desse dinheiro deve ser destinado para a arborização. Já é o 18º ano consecutivo em que o plantio de árvores está fora do orçamento municipal. Para traçar um perfil exato e saber como está a cobertura vegetal na cidade, a Prefeitura de Ribeirão realizou em 2023 um mapeamento contratado pela Secretaria de Meio Ambiente que mostrou que algumas regiões da cidade possuem cobertura arbórea similares à de um deserto. Existem mais espaços disponíveis para plantio nas calçadas do que árvores plantadas na cidade. As medidas adotadas pela Prefeitura não têm sido suficientes. A cobertura arbórea de Ribeirão Preto é apenas de 12,7%, bem longe da recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o especialista, é preciso a elaboração de políticas públicas eficientes para melhorar a questão da arborização da cidade. Também é preciso colocar em prática um plano de arborização urbana, que fará toda a diferença. Esse plano ele contemplaria desde a troca de espécies que prejudicam a cidade, o ecossistema ou a drenagem urbana, até espécies adequadas para cada local. Programas de supressão e programas de plantio, a quantidade de árvores que tem que ser plantadas para compensar as que foram retiradas por algum outro motivo. Os desafios são grandes. Estamos em uma região em que as temperaturas ultrapassam facilmente os 30 graus. Para tentar combater essa situação, moradores se juntam e dão vida a projetos sociais que objetivam combater essa realidade e minimizar os impactos ambientais. É o caso do projeto Arborecer. O projeto Arborecer é um projeto voluntário de pessoas que querem uma cidade mais verde de Ribeirão Preto. O projeto começou em 2007, não se chamava Arborecer. Em 2013 a gente colocou o nome. Em 2020, com a pandemia, a gente se reestruturou e se organizou. Hoje nós somos em 70 voluntários. Os plantios é na estação chuvosa de novembro a fevereiro. E a gente se reúne fim de semana e durante a semana para fazer os plantios. A gente tem mais ou menos catalogado em torno de 12 mil a 14 mil árvores mudas plantadas. O projeto, na verdade a gente fala que a gente planta árvore, mas na verdade a gente está plantando cidadania. A gente quer que as pessoas também façam a sua parte dentro da cidade, que é muito importante. Cidadão, empresário e poder público. Para conhecer mais ou ser um voluntário do projeto Arborecer que você viu na reportagem, você pode entrar em contato através do número de telefone que aparece aqui no vídeo ou seguir o perfil deles no Instagram. Você sabia que muitos projetos culturais só conseguiram sair do papel graças a incentivos culturais como a Lei Rouanet? Além dela, existem outras leis em âmbito estadual e até municipal que possibilitam a destinação de incentivos financeiros para projetos culturais. Na reportagem de Gabriela Antonietti, você confere a importância destes recursos e quais os desafios enfrentados por artistas e produtores culturais para conseguirem ter acesso a esses incentivos. Durante a graduação, Rodrigo decidiu que queria conquistar os palcos. Trancou a faculdade e resolveu viver do que mais ama fazer, atuar. Hoje, ele faz parte de um grupo teatral de Franca e é apaixonado pelo que faz, mas sabe também que é muito difícil no Brasil viver como ator. Muitas vezes os grupos têm muitos projetos, né, mas não têm condições de desenvolver, né? Financeiramente. Apesar das dificuldades, Ribeirão Preto tem demonstrado um crescimento significativo na área cultural, de acordo com pesquisa feita pelo Sistema Estadual de Análise de Dados, que reflete grande potencial da região. As manifestações artísticas, como teatro, dança, música e outras expressões, são cada vez mais necessárias no cotidiano local, demonstrando a importância de leis de incentivo, como explica essa produtora cultural. Quando a gente fala memória cultural, a gente está falando numa memória coletiva. Quando você preserva a memória coletiva, você faz da sociedade
é uma sociedade plena, uma sociedade que respeita as diferenças, uma sociedade que tem um pensamento crítico em relação à própria sociedade. Então, a captação de recursos, ela passa a ser importante porque isso faz com que a obra, de uma forma geral, a cultura, de uma forma geral, tenha suas despesas pagas. A Lei Rouanet, oficialmente conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi criada em 1991, com a finalidade de apoiar atividades culturais no Brasil. Essa legislação permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do seu imposto de renda para financiar projetos culturais que tenham sido previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. Além da Lei Rouanet, diversos estados implementam as próprias leis de incentivo fiscal, cada uma com regras e exigências próprias. Todo ano, o Conselho da Cultura, com a Secretaria da Cultura, eles lançam editais e as pessoas de Ribeirão, os artistas e grupos e coletivos de Ribeirão Preto podem participar. Além disso, nós temos lei estadual. Nós podemos usar o PROAC, que é o ICMS e é do Estado. Isso existe, é como a Lei Rouanet. Apesar de existirem políticas de captação de recursos para a cultura, muitos artistas ainda enfrentam obstáculos para acessá-las. Para essa atriz, há muitas dificuldades ao tentar criar projetos que consigam recursos, viabilizando a execução e a circulação de trabalhos. Mas eu acho que os editais, eles não são acessíveis a todos. Pela sua complicação na escrita, pela parte burocrática, porque às vezes tem muitas pessoas que conseguem saber que tem um edital, mas não têm a capacidade de sentar com a sua equipe e escrever sobre isso. Rodrigo concorda que os editais de incentivo à cultura são pouco acessíveis e com muita burocracia. Se coloca muito empecilhos, assim, né? Que parece que quando você pega um edital para ler, parece que aquilo é feito para a gente não ter acesso mesmo, né? Muitas burocracias, assim. A dificuldade é exatamente isso, é a capacitação das pessoas. Nem sempre as pessoas têm todas as informações para escrever o projeto, preocupado quanto a planilha, preocupado com planejamento, preocupado com os objetivos a serem atingidos, porque é isso que vai ser analisado. No próximo bloco, especialistas falam sobre o uso do canabidiol e você vai ver também na nossa entrevista de estúdio sobre a realidade das pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Noites frias, dias quentes, falta d'água, fome e insegurança fazem parte da rotina diária de pelo menos 277 mil pessoas que estão em situação de rua em diferentes localidades do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Ribeirão Preto, a situação não é diferente. Dezenas ou até centenas de pessoas vivem em abrigos improvisados, em praças, calçadas, bancos e até em canteiros centrais de avenidas. São famílias inteiras vivendo entre o caos do trânsito e a correria do dia a dia da 8ª maior cidade do estado de São Paulo. Na nossa entrevista de estúdio de hoje, vamos discutir o conflito de dados apresentados sobre a população em situação de vulnerabilidade social em Ribeirão Preto, como isso impacta a elaboração de políticas públicas e qual é, de fato, a realidade da cidade. Acompanhe agora com Roberta Mussato. Olá, Guilherme. Olá a todos que nos assistem. Na nossa entrevista, vamos falar sobre a realidade vivenciada pela população em situação de rua aqui em Ribeirão Preto. Além de tratarmos dos desafios encontrados para se combater a realidade e apresentar uma análise de como a ausência de dados prejudica e dificulta a elaboração de políticas públicas efetivas em prol dessa população. Para tratar sobre esse assunto, convidamos Sérgio Codato, coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório de Violência e Práticas Exemplares da USP de Ribeirão Preto, mestre e doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor da Universidade de São Paulo, com experiência em processos grupais e de comunicação. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço.
Vamos iniciar então. Professora, a primeira pergunta, a gente tem um dado que em Ribeirão Preto, a Secretaria Municipal de Assistência Social do município registrou em 2023 1.838 pessoas em situação de rua. Por outro lado, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que cerca de 526 pessoas moram nas ruas ribeirão-pretanas. Os números apresentados expressam a realidade? Bom, como você afirmou no início, esses números apontam uma desorganização, né? Uma falta de uma avaliação científica dos moradores em situação de rua. E esse número baixo de 500 e pouco é do cadastro único, né, do governo federal. E o número de 1.800 é da Secretaria de Assistência Social, né? A média nacional de moradores em situação de rua é de 1 para cada 1.000 habitantes, né? Em São Paulo, esse número era 3 para cada 1.000. Ribeirão Preto tem aproximadamente 700.000 habitantes. Então, nós teríamos, seguindo a média nacional, 700 moradores de rua, né? Esse número de 1.500 é praticamente o dobro da média nacional, e isso indica, então, que Ribeirão Preto é uma cidade, né, excludente, discriminadora, preconceituosa, mas, ao mesmo tempo, com muitos recursos, então atrai, né, pessoas de outros municípios, ex-boias frias, pessoas desempregadas, né, drogados, alcoólatras, e isso que vai compor a população de moradores de rua de Ribeirão Preto. Esse desencontro de dados é justamente a falta de uma análise mais sistemática da situação dos moradores de rua no nosso município. Certo. E quais são os principais desafios enfrentados pelo governo municipal para lidar com a situação das pessoas em situação de rua em Ribeirão? Bom, o governo municipal, ele se carece de uma análise melhor da situação, ele carece também de um programa, de uma política pública voltada para o acolhimento dessas pessoas. Tem a questão da moradia, tem a questão das drogas, né? Tem a questão do emprego. Então, o que está faltando, na verdade, é o governo municipal priorizar essa questão, né? Angariar recursos, tanto financeiros, de infraestrutura, quanto humanos, para lidar justamente com essa questão. Eu acho que a grande dificuldade que o governo enfrenta é que a população criminaliza os moradores em situação de rua, né? Então tem medo, e o governo acaba tratando essa questão como uma questão de segurança pública, quando na verdade é uma questão de assistência social, de direitos humanos, né? E de humanização da situação dessas pessoas. E quais políticas públicas têm se mostrado mais eficazes para enfrentar essa questão no Brasil? Bom, você conhece o exemplo do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né? Você percebe que é uma ação voltada para a questão dos direitos humanos. Ele considera que os moradores de situação de rua são tão humanos e tão gente quanto a gente, né? Ele trabalha nessa área de acolhimento, trabalha na área de alimentação, trabalha na área de regulamentação da documentação, e ele é um forte grito contra a arquitetura hostil contra esses moradores de rua, né? Que eles pregam pregos, esse tipo de coisa, para dificultar totalmente esse processo, tá? Na Holanda existe um projeto chamado Vilas Minimalistas para moradores de rua, né? Então eles construíram vilas com casas pequenas, né? Onde os moradores de rua podem ir morar lá, e se estabelece uma visão comunitária do processo, né? Então, é uma experiência interessante que vale a pena ser estudada. E muito se fala sobre a importância de ações governamentais para se combater essa situação. Para além disso, como a sociedade pode ajudar no combate dessa realidade? Bom, você vai ver que na praça do lado ali da rodoviária, onde congrega o maior número de moradores em situação de rua,
principalmente nos finais de semana, existe a ação de voluntários, né? Pessoas que vão lá levar alimentação, né? Muitas vezes vão levar remédios, né? Então, eu acho que a sociedade civil se organiza através desses voluntários, através de ONGs, que se articulam com os movimentos sociais e também se articulam com o Conselho Regional de Assistência Social, porque as assistentes sociais são bem intencionadas, só que lhes faltam recursos materiais e também estratégias mais condizentes para atuar com esse tipo de população, né? Mas eu acredito que a ação do voluntariado com as ONGs, né, articuladas com os movimentos sociais também, né, isso implica também em pressionar o governo municipal, né, no sentido de priorizar essa questão, já que se você deixar largado essa população, isso acaba deteriorando o espaço público, né? E a visão do espaço público é de como que o governo cuida da nossa cidade, né? Então, você pode ver que as praças públicas estão deterioradas, estão tomadas pelos traficantes de drogas, né? E isso cria uma imagem negativa da nossa cidade, né? E se percebe também que não existe uma vida comunitária, onde esses indivíduos pudessem ser inseridos. E para finalizar, de que maneira a falta de moradia está relacionada a outros problemas sociais, como desemprego e saúde mental, e como isso agrava a situação? Bom, eles geralmente foram para a rua porque geralmente ou foram rejeitados pelas suas famílias, né, ou perderam seu local de moradia, ou ficaram desempregados, né? Então, a moradia é o que a gente chama de espaço-identidade. Quando você não tem isso, né, você vai ter que recorrer, por exemplo, a drogas, a bebida, né? Eu conheço muita morador de rua que no final da noite chega para mim e pede um dinheiro para poder comprar um corote, porque é o remédio para dormir deles, né? Então, eu entendo que a gente deve olhar com mais humanidade para essas pessoas e dar uma campanha de conscientização. Acho que esse programa, essa entrevista de você é importante justamente para dar uma conscientização a essas pessoas todas. Sérgio, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra ter você aqui com a gente. Bom, eu queria agradecer e queria dizer que seu programa é meritório porque dá visibilidade, né, a essas pessoas que acabaram se tornando invisíveis, no final das contas. A gente desconsidera essas pessoas, né? E elas têm, como eu disse anteriormente, elas têm humanidade e são pessoas iguais a nós. Essa é a nossa intenção. Voltamos com você, Guilherme Carvalho. A legalização, a produção e o uso medicinal de derivados da cannabis tem gerado debates em todo o mundo. A importância deste derivado para o uso medicinal, seus benefícios, regulamentações e desafios, a gente descobre agora na reportagem de Bruno Dallava. O canabidiol, também conhecido como CBD, é um composto produzido a partir da cannabis que tem sido muito utilizado no tratamento de doenças como epilepsia, autismo e dores crônicas. Segundo esse especialista, o CBD age nos receptores do corpo humano, influenciando diretamente no processo de dor, humor e em processos inflamatórios. E o CBD ele também atua em alguns outros sistemas, como o sistema de neurotransmissores, serotonina, dopamina, que explica por que ele faz efeito ansiolítico, por exemplo, ou então até um efeito anticonvulsivante. Então, basicamente, ele modula o sistema endocannabinoide, que é uma grande maestra do corpo humano, que vai ser um modulador de todas as reações que acontecem no nosso corpo. Ainda segundo o médico, é preciso avançar nas pesquisas para comprovar os efeitos do CBD no tratamento de diversas doenças. Bom, o CBD, como eu disse, ele tem lá a regulamentação para o uso específico na epilepsia, mas como eu disse, o médico ele pode sim associar o CBD principalmente em casos de dores, em casos de ansiedade e casos de distúrbios de sono, como insônia, por exemplo, tá? Muito utilizado também em autismo. Apesar dos resultados positivos que o uso do canabidiol vem trazendo, o acesso ao medicamento ainda é um desafio no Brasil, segundo esse advogado. A regulamentação do canabidiol no Brasil ainda está em etapas iniciais, né? Atualmente, a Anvisa autorizou a importação, tá, do canabidiol para o tratamento de 12 doenças, né? Porém, não é permitido que haja cultivo e produção no Brasil, de modo que a importação é permitida,
mas a produção não. O que gera aí uma série de dificuldades, né? Porque, de um lado, você tem a universalidade do SUS, né? Que é uma determinação constitucional, e, por outro lado, apenas algumas pessoas que têm efetivamente condições de importar o canabidiol têm acesso a esse tratamento devido à proibição do cultivo no Brasil. Embora a importação de produtos à base do canabidiol tenha crescido mais de 90% entre 2022 e 2023, os desafios ainda são muitos. A produção nacional é limitada e os custos elevados fazem com que dificultem o acesso para grande parte da população. No Brasil, tem 2 RDCs da Anvisa que liberam a comercialização de produtos à base de cannabis medicinal, a RDC 327 e a 660. Uma vai falar sobre a regulamentação para venda interna nas farmácias, que hoje já tem, como a gente comprar diretamente na farmácia, enquanto que a outra regulamenta a importação de produtos à base de cannabis medicinal. A gente vê uma diferença um pouco grande nos valores ainda de importação e compras na farmácia, e o valor é o principal empecilho ainda de fazer um uso contínuo. Segundo o advogado, é preciso discutir mais sobre o avanço da legislação no que diz respeito à produção do canabidiol no Brasil, que ele considera uma questão de saúde pública. A meu ver, nós temos 2 benefícios gerais, né? Ou pelo menos 2 níveis de benefícios, né? Você tem um benefício humanístico, que é proporcionar a todos a possibilidade de tratamento, a possibilidade de melhoria na sua qualidade de vida, isso independentemente da sua proveniência social, da sua capacidade econômica. E você tem também o benefício econômico. Então, se nós permitíssemos que fosse cultivado e vendido no nosso país, se nós fomentássemos pesquisas utilizando esse princípio ativo, a possibilidade de avanço científico e de desenvolvimento econômico em toda uma cadeia de produção, um polo industrial ligado ao canabidiol, pode ser, de fato, um grande contribuidor aí para a nossa economia ligada ao setor farmacêutico. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.